Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar nessa aula sobre as estruturas e formas do relevo brasileiro. Na aula anterior a gente destacou a geologia nacional, como foi que foi constituída, constituídos os terrenos brasileiros. Hoje nós não vamos mais falar dessa constituição, da gênese em si, mas nós vamos tratar das formas, de como com o tempo esse terreno foi ganhando formas diferentes. Então, isso envolve conhecimento da chamada geomorfologia. Quais são as formas predominantes no Brasil, onde elas se encontram e qual a relação dessas formas com o território nacional. Então, a gente começa se perguntando por que estudar o nosso relevo, por que estudar essas formas que o terreno brasileiro ganhou ao longo do tempo. Primeiro, a gente tem que ter ciência de que diversas atividades são assentadas sobre o relevo. Por exemplo, a agricultura, atividade pecuária, a indústria, todas elas são regulamentadas e elas estão assentadas sobre um suporte. A nossa própria casa, quando a gente vai construir, o baldrame da construção ele é feito de acordo com a largura, uma altura, uma profundidade, a partir das características do relevo, do solo, nele presentes. Tá? Então, várias são as atividades assentadas sobre o relevo. Quando nós vamos construir uma hidrelétrica, um açude, construir uma linha de transmissão, autorizar, por exemplo, a construção de um conjunto habitacional, há que se observar as características do relevo para evitar o quê? Grandes impactos ambientais, para evitar problemas diversos, como por exemplo esse que está na imagem aí do slide. São desmoronamentos de terras provocados pela ocupação de encostas. A gente sabe que as encostas em áreas de terrenos cristalinos, principalmente, como ocorre no sul e sudeste, elas têm um material, uma capa muito fina, de argila ou de areia, e que por baixo dessa capa nós temos uma rocha mais resistente. Quando essas encostas são ocupadas e há um desmatamento, a retirada da população faz com que essa argila ou essa areia rapidamente desça com a ocorrência de vários dias de chuva, levando abaixo residências, provocando mortes de pessoas. É por isso que é importante conhecer as características do relevo de uma região para evitar, por exemplo, desastres, acidentes como esse, deslizamento de terras, que levam residências ou que até interrompem rodovias. Tá? Então, a gente lembra também que o traçado de rodovias e o planejamento urbano está diretamente relacionado com o relevo. Por exemplo, uma estação de água, quando ela é pensada numa cidade, em um determinado curso do rio, ela tem que estar a montante do rio, acima da cidade, antes do desenvolvimento das atividades econômicas. Pois, do contrário, esse rio vai receber a jusante abaixo uma grande carga de poluentes, que vai gerar um maior problema para a disponibilização dessa água em condições ideais, uma água potável para ser ingerida pelas pessoas, tá bom? Então, esse é um dos exemplos que a gente toma. Por exemplo, a atividade industrial. Se a cidade está em uma área muito baixa, a gente não pode colocar a indústria nessas áreas depressivas, nessas áreas mais baixas da cidade, porque corre o risco de aumentar os índices de poluição. É por isso que há em todas as cidades as leis de zoneamento urbano, que estudam, entre outras coisas, o relevo da cidade para que haja um melhor planejamento e desenvolvimento das atividades econômicas ali. Tá? Então, as prefeituras estudam as características do relevo, por exemplo, para determinar onde serão as áreas residenciais que seriam ocupadas legalmente, onde nós vamos ter as áreas industriais, onde vai haver a captação de água, onde nós podemos ter atividades agrícolas em áreas rurais desses espaços, para assim determinar a ocupação do solo urbano. Tá? A compreensão do relevo também é importante para que a gente verifique como se dão as práticas agrícolas adotadas. Em terrenos muito íngremes, por exemplo, nós não podemos fazer o cultivo, por exemplo, de produtos no sentido vertical das elevações. Ele tem que ser feito em formato de curvas de nível para diminuir o processo de desgaste e erosão
das rochas. Então, estudar o relevo é preponderante por vários fatores. Primeiro, para compreender, né, a sua dinâmica, né, e se esse terreno é estável, mais estável ou instável, né, como ele se articula com a natureza, com o clima, né, com a vegetação, e como ele é definidor, né, do desenvolvimento das atividades humanas, sejam elas do setor primário, secundário ou terciário. Compreender essas formas de relevo nos ajudam, por exemplo, a evitar grandes catástrofes, maiores problemas, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Tá? Então, nesse tópico, nesse assunto, nós vamos estudar a fisionomia da paisagem, como a paisagem ganha diferentes formas ao longo do tempo. Tá? Então, há que se diferenciar dois termos aí. A gênese da formação da paisagem, a geologia, e a geomorfologia. Geologia diz respeito ao surgimento do terreno. Tá? No Brasil, a gente viu na aula passada que os terrenos são de dois tipos: bacias sedimentares e escudos cristalinos, ou terrenos magmáticos. Ao longo do tempo, esse terreno foi ganhando diferentes formas. Tá? Essas diferentes formas vão revelar a fisionomia da nossa paisagem, ou seja, as formas que essa paisagem foi ganhando, esse terreno foi ganhando ao longo do tempo. Isso diz respeito à geomorfologia, que é o que nós vamos estudar, estamos estudando aqui nessa aula. Tá? Então, a formação de relevo resulta de dois tipos de agente, da ação de dois tipos de agente: os chamados agentes internos e os agentes externos. Como o próprio nome diz, agentes internos são aqueles que emergem do interior da Terra. Eles são resultantes da dinâmica que vem do interior da Terra, como, por exemplo, movimentação de placas tectônicas, terremotos, vulcanismos. Vinculam-se a dois processos, que a gente chama de orogênese, bem como epirogênese. Tá? Então, o magma, quando ele adentra do interior da Terra para a crosta terrestre, nós estamos tratando de um movimento interno da Terra. Tá? Quando as placas tectônicas se chocam ou se afastam ou deslizam, nós também temos um movimento interno que vão gerar diferentes formas de relevo. Quando um vulcão entra em erupção, nós temos também o surgimento de novas formas. Tá? De acordo com a resistência das rochas, nós vamos ter dois fenômenos ocorrendo aí. A orogênese é um movimento em que ocorre a partir do momento em que as placas se chocam, por exemplo, e a rocha, né, que é pouco resistente, ao invés de quebrar, ela se dobra, formando as chamadas cadeias montanhosas. O nome orogênese, né, quer dizer o quê? Oros, montanha, gênese, formação. A orogênese é um fenômeno que está ligado à formação de cadeias montanhosas. É um movimento que ocorre a partir do choque de placas tectônicas, onde uma mergulha e outra dobra, formando dobramentos modernos, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, do Himalaia, na região da Ásia. Então, o processo de orogênese é um processo de formação de fisionomias da paisagem interna, que ocorre a partir do movimento das placas tectônicas. As rochas que são mais maleáveis, ao invés de quebrarem, elas dobram, formando, por exemplo, desdobramentos modernos. Isso aconteceu há milhares de anos, já que nós não temos a formação atual de áreas de dobramentos modernos na Terra. Quando a rocha é muito resistente, que ela é difícil de ser dobrada, essa perturbação de choque, o afastamento de placas tectônicas, vai gerar a formação de falhas. A falha ela ocorre quando a rocha é muito resistente, ao invés de ser dobrada, ela quebra. Um bloco só ergue e o outro bloco é rebaixado, gerando uma falha entre esses dois blocos. Esse processo de falha, de levantamento, soerguimento de um bloco e rebaixamento de outro, surgindo aí um espaço, a gente chama de epirogênese, né? É o processo de formação de falhas a partir da resistência maior das rochas. Então aqui a gente tem, por exemplo, nessa imagem à esquerda, o exemplo da orogênese, que é quando a rocha se dobra, formando montanhas, daí o termo oros. Né? A epirogênese ela ocorre quando
esses blocos de rochas têm uma resistência maior e eles acabam um subindo e o outro submergindo, formando uma falha, um espaço entre eles. Nós temos a epirogênese. Além dos agentes internos que fazem a feição da paisagem, nós temos também a ação dos agentes externos. Eles são extremamente importantes na compreensão dessa paisagem. Nós temos como agentes externos o sol, a chuva e o vento. Tá? Eles são agentes, essas forças externas são agentes que ajudam a esculpir a paisagem. Por exemplo, essa imagem é uma imagem típica do estado do Piauí. Ela é característica de um relevo que a gente chama de ruiniforme. Relevo ruiniforme é aquele onde a forma é alterada pela ação do vento. Como essa rocha é pouco resistente, o vento, quando ele incide sobre essas formas, leva pequenas partículas de areia, de pedras, e essa areia e esses pequenos fragmentos de rocha vão dando formas a esse relevo. É o que ocorre, por exemplo, na Serra da Capivara, na região da Capadócia, em Picos. É o que ocorre no Parque Nacional de Sete Cidades, onde as formas são trabalhadas pela ação do sol, das altas temperaturas, que trinca essas rochas, pela ação do vento, que leva sedimentos, fragmentos de rocha, trabalhando uma erosão dessas formas, e pela ação da chuva, que lava os sedimentos. Essas formas de relevo vão ganhando, né, aspectos fisionômicos semelhantes a um animal, uma pessoa, e são rotineiramente batizados nas regiões com nomes, né, específicos. Então, o relevo ruiniforme é um relevo em que a ação dos agentes externos predomina. A ação do vento, da chuva, né, ou a ação dos raios solares. Então, o relevo ele é trabalhado por esses dois agentes, internos e externos. Então, os agentes externos, vamos destacar aqui a importância dos agentes externos na modelagem da paisagem. Nós temos como um dos principais agentes externos o chamado intemperismo. Esse intemperismo, o intemperismo diz respeito ao desgaste das rochas, como está colocado e posto aí no slide para vocês. Esse desgaste das rochas, que é a quebra, que é a fratura dessa rocha, ele ocorre por meio do calor, ou pela alteração de minerais. Nesse sentido, o intemperismo pode ser dividido em duas partes, intemperismo físico e intemperismo químico. Por exemplo, quando nós temos um lago, esse lago seca, A ação do Sol sobre o solo, uma das primeiras ações do Sol sobre o solo é promover a rachadura da terra. Esse solo começa a trincar, a rachar, entrar em processo que a gente chama de diaclasamento. Esse processo de diaclasamento é um exemplo de intemperismo físico. O Sol incide sobre a rocha, sobre o solo, as altas temperaturas promovem a quebra dessa rocha ou do solo. Esse é um exemplo de intemperismo físico. Essa quebra vai provocar alterações, seja numa rocha, seja numa região de lago, onde a água secou completamente. Esse é um exemplo clássico de intemperismo físico. É um intemperismo provocado pela ação do Sol, diretamente pelo calor. Tá? O intemperismo físico é aquele em que não há apenas uma quebra dessa rocha. Essa alteração ela ocorre também nos minerais. Por exemplo, quando o mineral é exposto a uma pressão e uma temperatura diferenciada em partes internas da Terra, a gente tem uma mudança completa nos minerais que constituem essa rocha, esse bloco rochoso. Então, em virtude disso, a transformação ela passa pela mudança nos minerais. Então, não é uma quebra apenas da rocha, é uma modificação completa na sua textura, na sua cor, na sua dureza. Então, aí nós estamos tratando do intemperismo químico, que vai para além da quebra da rocha. É uma transformação na rocha provocada pela alteração dos seus minerais. Então, os agentes externos, o primeiro passo para a alteração de uma forma, ele ocorre pelo intemperismo, que é a quebra inicial da rocha,
que ocorre pela ação do Sol, que faz com que essa rocha trinque, né, quebre, entre em processo de aclasamento. O vento pode provocar também a quebra dessa rocha quando joga partículas nessas formas. E a água da chuva, quando lava esses sedimentos, pode carreá-los para uma área mais baixa. Então, além do intemperismo, compõem essas formas que vão surgindo ou vão sendo desgastadas o que a gente chama de transporte, bem como sedimentação. Então, o primeiro processo para a alteração da paisagem é a quebra da rocha, seja ela do ponto de vista físico ou uma mudança a partir da composição mineral da rocha, que a gente chama de intemperismo físico. Uma vez acontecido esse processo, nós temos aí duas outras etapas para a formação, mudança dessas paisagens, o transporte e a sedimentação. Então, esses dois fenômenos são responsáveis tanto pelo desgaste quanto pela construção de paisagens. Tá? O transporte está vinculado ao desgaste da rocha, que é feito pelos agentes externos, sol, chuva e vento. Tá? E a construção de novas paisagens está ligada à sedimentação, que é quando esses sedimentos são carreados e formam novas paisagens. Por exemplo, as dunas que nós temos no litoral do Piauí, que formam o delta do Parnaíba, aquela areia que está toda disposta ao longo da linha da costa, ou forma, né, bancos de areia próximos das rodovias que a gente transita no litoral do Nordeste, são um exemplo desse processo de transporte e sedimentação. Essa areia que nós vemos no delta do Parnaíba, por exemplo, ao longo da faixa de praia do Piauí, ela é carreada pelo rio Parnaíba e seus afluentes desde a Chapada das Mangabeiras, onde há o processo de desgaste das rochas presentes, rochas sedimentares presentes no extremo sul do Piauí, e esse material ele é carreado pelo rio Parnaíba e seus afluentes até no litoral do Piauí. Naquela região do litoral do Piauí, como a velocidade da água é mais baixa, a altitude também, nós estamos perto do nível do mar, essa areia que é transportada pelo rio ao longo do tempo, ela é acumulada, formando, né, dunas, formando um balé de dunas naquela região. Então a gente tem aí dois processos bem claros com esse exemplo que eu dei. Né? A rocha ela é desgastada, né, ao longo do rio Parnaíba pela ação do sol, da chuva e do vento, e esse rio transporta essas rochas desgastadas, pó de rocha, para um outro local, né, onde nós vamos ter uma sedimentação, onde nós vamos ter um relevo em formação, que é, no caso, o exemplo do delta do Parnaíba. Então, o relevo tem uma dinâmica. Em uma área, um terreno é desgastado, em outra área, esse terreno desgastado promove a construção de novas formas. Se há um desgaste nas chapadas do sul, nós temos a construção desse relevo, por exemplo, nas áreas de planície, com a formação de linhas de praia, com a formação de cordões de areia ao longo do litoral, ou de um balé de dunas, como ocorre na formação da região deltaica dos Lençóis Maranhenses, na divisa entre o Piauí e o Maranhão. Tá? Então, o transporte, né, como um processo de formação das paisagens, é diretamente proporcional à declividade do terreno. Quanto maior a declividade do terreno, mais avançado esse processo de transporte, tá? Porque ele está ligado diretamente ao escoamento superficial. Quanto mais inclinada for uma região, maior a velocidade desse transporte de sedimentos, tá? E maior o desgaste também do relevo. A gente cita como exemplo os rios jovens e os rios mais velhos. Os rios jovens geralmente estão situados em uma área mais íngreme, eles têm um poder de desgaste muito grande. Um rio velho, na sua fase mais velha, ele vai formar meandros, porque a velocidade do escoamento é menor em face da menor declividade, e ao invés dele bater de frente com os obstáculos, ele forma o quê? Meandros, que são curvas para se desviar, né, dos obstáculos do relevo já existentes, tá? Das barreiras naturais. Então, o transporte ele é diretamente proporcional à declividade do terreno. Tá? Então, os transportes de sedimentos, por exemplo, eles são diretamente provocados pela erosão, provocado pelo sol, pela chuva e também pelo vento. A sedimentação, tá, é um processo que está ligado à deposição de sedimentos.
Se o rio Parnaíba, lá na Chapada das Mangabeiras, promove desgaste do relevo dos planaltos, esses sedimentos são retirados, eles vão desembocar no mar. No mar, ao longo do litoral do Piauí, nós vamos ter a formação de dunas, que são oriundas desse material que vem, né, do extremo sul do estado, formando ali novas formas de relevo que a gente chama de dunas, ou de áreas da faixa, da praia, da costa, onde nós estamos, onde nós costumeiramente utilizamos para o chamado banho de mar. Tá? Então aí eu coloquei duas imagens, simbolizam isso, né? Em áreas mais íngremes, de relevo mais acidentado, nós podemos ter um exemplo de uma erosão mais intensa, a depender da cobertura vegetal, a depender da atuação dos agentes externos que atuam na região. A imagem à esquerda é de Gilboés, né, onde o desenvolvimento de atividades econômicas ao longo do tempo provocou um desgaste do solo e isso gerou, esse fator, né, gerou um processo inicial aí de desertificação nessa região. Esse mesmo material que é erodido lá em Gilboés, ele é transportado para o rio Parnaíba e forma novas áreas que a gente chama de áreas deltaicas, né, que é um relevo em construção em outra região. Então, o desgaste do relevo envolve três etapas: a quebra, que é o intemperismo, o transporte, que é diretamente ligado à declividade, e a sedimentação, que é a construção de novas formas a partir desse relevo que foi desgastado ao longo do tempo. Então, o relevo brasileiro tem características diversas, né? Primeiro, a gente cita que o relevo brasileiro apresenta formas variadas, né? Nós temos aqui planaltos, planícies e depressões, na atual classificação, na que é mais válida, que é do professor Jurandir Ross, da USP. Então, nós temos uma diversidade muito grande de formas do relevo, tá? De macroformas, que são essas unidades maiores que eu citei, planaltos, planícies e depressões. Dentro dessas macroformas, nós temos aquelas formas singulares que fazem parte dessas paisagens. A gente aponta também que nosso relevo apresenta como características o fato de a gente ter altitudes modestas. As nossas altitudes aqui, né, chegam a pouco mais de 1000 metros. Se a gente for comparar com outras regiões, como na Cordilheira dos Andes, do Himalaia, as altitudes são muito maiores, né? O Monte Everest chega a ter 8.000 metros de altura. Então, isso aponta que nosso terreno ele é bastante antigo, né? O nosso terreno brasileiro data do pré-cambriano, que é, né, uma das primeiras eras geológicas da história, né, da Terra. Então, como nosso relevo é antigo, o que é que aconteceu ao longo do tempo, que aponta a geologia, ele foi bastante desgastado pela ação dos agentes internos, do vulcanismo, deslocamento de placas, né, dos terremotos, e pelos agentes externos, principalmente pelos agentes externos, a atuação do sol, chuva e do vento. Então isso fez com que houvesse um modelado da nossa paisagem. Se nós tivemos altitudes expressivas no passado, elas foram redesenhadas a partir desses agentes, tá? Então nós temos tanto formações antigas, porque o nosso terreno data do pré-cambriano, e o fato de apresentar altitudes modestas aponta para isso, já que nós não temos nosso território chamados dobramentos modernos, mas também nós temos paisagens recentes. Por exemplo, as planícies são áreas em construção. A planície deltaica é uma área que está sendo formada ainda, né? Começou no Quaternário, na era Cenozoica, período Quaternário, mas está ainda em processo de formação. À medida em que a gente vai depositando sedimentos, essa paisagem tem uma dinâmica que ela se apresenta ainda como recente, ela não parou no seu processo, né, de formação, tá bom? Em termos de classificação do relevo, nós temos três propostas que vigoraram desde que o relevo começou a ser classificado no Brasil. A primeira proposta de classificação foi do professor Haroldo de Azevedo, que é de 1940. O Haroldo de Azevedo ele não tinha acesso a muitas tecnologias. Ele dividiu o território brasileiro a partir de cotas altimétricas. Ele estudou o território, né, pelos mapas, né, fez muita viagem de campo e a partir disso ele fez uma proposta de classificação do relevo que classificava as unidades a partir da altitude. Usou apenas o critério altitude, tá?
Então, o que é que ele dizia? Que os planaltos, dividia o território em planaltos e planícies. Ele dizia que planaltos eram áreas do relevo levemente ondulados, com altitudes superiores a 200 metros. Então, toda área que tivesse acima de 200 metros, esse relevo fosse levemente ondulado, seria classificado como planalto. As planícies, para Haroldo de Azevedo, seriam áreas planas, com cotas abaixo de 200 metros. Então, planaltos para Haroldo de Azevedo seriam áreas levemente onduladas acima de 200 metros e planícies, áreas planas abaixo de 200 metros. Vamos ver o mapa aqui de Haroldo de Azevedo. Olha aí. Haroldo de Azevedo dizia que o Brasil tinha muito mais áreas de planaltos, que são essas áreas que estão demarcadas pela cor rosa, que vocês veem na imagem. Dentre esses planaltos nós temos o Planalto das Guianas, no extremo norte do Brasil, Planalto Central, Planalto Atlântico, ao longo do Atlântico, e Planalto Meridional. As faixas na cor verde seriam as planícies. Então, pela classificação de Haroldo de Azevedo, nós teríamos muito mais áreas de planalto no Brasil do que de planície. Áreas acima de 200 metros com relevo levemente ondulado. As áreas de planície seriam áreas mais baixas, abaixo de 200 metros, com um relevo mais plano. Os planaltos constituiriam a maioria das formas de relevo presentes no nosso país, e Haroldo de Azevedo fez essa classificação com base apenas na altimetria, na altitude das formas, sem analisar outras questões. Na próxima aula a gente vai estudar a classificação proposta pelo professor Aziz Nassib Absaber e a proposta de classificação atual de Jurandir Ross.